Bom, e durante a CPI do crime organizado, o relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, questionou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre como reduzir a infiltração do crime organizado nos gabinetes de tribunais superiores do país. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema. E não consigo ainda encontrar um caminho adequado, mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração nos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República. Bom, o senador Otto Alencar, presidente da CCJ, avisou que a lei será mais abrangente. Vai envolver todos aqueles de vice-prefeito a prefeito, a governador, ao Supremo Tribunal Militar, a STJ, ao Supremo Tribunal, a Presidente da República, ou seja, fez a abrangência de todos os servidores em cargos, que sejam executivos ou então do setor do judiciário. Então, vai uma lei bem abrangente, como não é a atual lei de 1950. Quero te ouvir sobre esse questionamento bastante pertinente aí do relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, que tem um caráter bastante técnico, né? Ele que foi delegado de Polícia Civil, salvo engano, né? Questionando ali o ministro da Justiça sobre qual o caminho seguir diante de algo que já é público e notório, né? A infiltração do crime organizado nos gabinetes em Brasília, em várias esferas e nos 3 poderes. Ele pergunta por que ministros, né? Por que ministros não caem diante do que nós estamos vendo. Essa percepção, que em alguns casos já é uma certeza absoluta da presença do crime organizado no poder público, e eu estou falando de todas as esferas, isso agora está sendo tratado e merece ser tratado e parece que vai ser tratado porque esse questionamento foi feito pelo relator. E não há uma objeção, pelo que se viu ali, do presidente dessa CPI. Se isso de fato for adiante, a gente começa a discutir para valer este tema. E nós estamos falando de decisões que estão sendo tomadas nos poderes que tem que passar pelo crivo de alguém do crime organizado, de uma facção organizada, obviamente criminosa, normalmente ligada ao narcotráfico e qualquer coisa que seja pior do que isso. Imagina só, nós estamos falando de democracia, tem uma eleição no ano que vem, você elege pessoas, você espera que a Constituição hoje, vilipendiada, derrubada, atropelada pelo Supremo, seja cumprida. Mas além dos problemas que já temos hoje, você começa a considerar a hipótese, sim, e clara, em alguns casos provavelmente isso já aconteceu, de que uma decisão do poder judiciário foi tomada sob pressão ou coação, ou seja lá o que for, ou apenas uma anuência obrigatória, né, que seria uma coação por parte do crime organizado. Um juiz tomando uma decisão porque ele foi ditada por alguém do crime organizado. Nós estamos falando de algo extremamente sério, ou seja, aí não tem democracia, não tem soberania, não tem absolutamente nada. Isso sim é uma guerra desse momento que precisa ser travada para preservar a soberania brasileira. Porque a soberania brasileira, neste caso, é o voto, é a lei brasileira. E nesse caso nós estamos falando de qualquer outra coisa. Não é de hoje, tá, Paulo? Vamos só lembrar. Nós tivemos decisões, e eu estou falando especificamente de um caso prático, e é preciso entender o porquê que se chegou a essa decisão e chama a atenção. Lá atrás, de tribunais superiores em Brasília, em que você fazia uma apreensão de droga porque um policial militar aqui no interior de São Paulo foi lá e entendeu que, olha, esse carro está suspeito, parou o carro, descobriu lá vários quilos de cocaína ou de algum outro tipo de droga, e aí na decisão lá no Tribunal Superior de Brasília, a abordagem foi equivocada. A abordagem não contemplou uma série de coisas. Quer dizer, do que nós estamos falando? O policial precisa ser premiado. Ele teve tino, percebeu as coisas e conseguiu conter a distribuição daquela droga. Bom, a pergunta é como é que as decisões de tribunais superiores em Brasília se alterou tanto ao longo do tempo? Qual é o tipo de pressão? Há pressão? Não há? Bom, seja o que for, mas isso precisa ser, nesse momento, realmente analisado.
E acho que foi exatamente isso que disse aí o relator da CPI do crime organizado no Senado. Ele está colocando o dedo na ferida. E fez essa pergunta ao ministro, um ex-ministro do Supremo, ex-presidente do Supremo, um ministro hoje da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança Pública. Pois é, Marcelo, a gente tem dúvidas sobre os caminhos dessa CPI, porque o objeto dela é bem genérico, né? Investigar as organizações criminosas no país. Embora tenha ali, tanto o relator quanto o presidente dessa CPI sejam delegados, né? Tenham conhecimento jurídico e principalmente dessa esfera de segurança pública do direito penal, mas me parece que não tem aí um objeto muito específico, né, de investigação nessa comissão. Por um lado isso é bom, né, porque você pode atirar para tudo quanto é lado. Por outro lado, isso perde um pouco o foco. Né? Então, enfim, já queriam levar o Vorcaro, queriam levar ao mesmo tempo o Lulinha, queriam levar... E assim fica um pouco fora de foco exatamente o que está buscando. Qual a relação do Vorcaro, por exemplo, para ser ouvido com toda essa trama da Previdência? Tem alguma relação? Se tem, precisa deixar claro, antes, inclusive, de chamar. Eu acho até possível, porque eu fico em dúvida com o que o Vorcaro e o Banco Master não estão relacionados. Estão relacionados com o Brasil inteiro, né? Todas as esferas, me parece, privadas e públicas, de alguma maneira, tem ali o dedinho do Vorcaro ou do Banco Master. Então, mas isso precisa ser explicado, isso precisa ser posto na mesa, sob debate público, para depois seguir adiante. Então, veja, essa questão, depois aí vem falar de ministro, aí o ministro do Tribunal Superior pode ter relação com o jatinho e pode ser... Então, é necessário que haja, por parte, né, da CPMI, uma maior transparência sobre o que eles estão buscando, para que a gente consiga, em nome disso, inclusive, referendar essas medidas que estão sendo tomadas, ou para que eles consigam convocar as pessoas que eles querem convocar, né? Porque uma convocação, às vezes, perde por política, mas perde aderência dos parlamentares por questões políticas, ideológicas, mas às vezes perde também por não haver transparência em qual é o objeto que se está buscando. Você está cansado de tomar remédios que causam efeitos colaterais fortes e mesmo assim as dores não vão embora? Esse comercial não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que já não aguenta mais sentir dores nas articulações, como artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas e na coluna. É isso mesmo, Caute. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade, o Vitai 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, tudo 100% natural, com comprovação científica. Veja o que diz a doutora Marina e você vai entender por que ela confia e recomenda o Vitai 7 em 1. Nosso corpo exige mais do que uma boa alimentação. O corpo precisa de um suporte extra para enfrentar as mudanças naturais da idade e também para se manter saudável. É aí que entram os suplementos certos, como por exemplo a creatina, que serve para preservar a força e também os músculos. O MSM e o colágeno, que ajudam a manter as articulações saudáveis, as cartilagens protegidas e a pele firme. O magnésio, que é essencial para os ossos fortes e o equilíbrio muscular. A cúrcuma, que é um poderoso anti-inflamatório natural, ajudando no alívio das dores. E a vitamina C, que é fundamental para fortalecer a imunidade. E por fim, não posso deixar de falar da clorela, que pode ser um detox natural que auxilia a saúde do fígado. O Vitai 7 em 1 está transformando a vida de muitas pessoas e agora pode transformar a sua também. Ligue para o 0800 291 2200, oferta exclusiva para você de 70% de desconto. Mas tem que ligar agora, porque você ainda vai levar, olha, esse relógio inteligente de presente.